Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, novo espaço do esporte local no canal 35 da TV aberta JF TV Câmara. Lembrando que os programas, depois de exibidos na TV Câmara, sobem para o YouTube, tanto do JF TV Câmara como do portal Toque de Bola. No programa de hoje nós vamos destacar o Tupi, que caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro, e nós temos convidados que participaram bastante dos últimos anos, dos bastidores do Tupi, para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão em torno do representante do futebol profissional da cidade em competições estaduais e nacionais. Um dos nossos convidados, o Dr. José Roberto Maranhas, que desde 85 atua como médico e alternando também como dirigente do Tupi, deixou o clube durante essa temporada. Obrigado, Dr. José Roberto Maranhas, pela presença. Olá, Ivan. Olá, Auro, Wallace. É um prazer, principalmente, vir aqui para falar do Tupi. Isso é uma coisa fundamental. Acho que é um clube centenário a nível nacional e que merece todo o respeito, não só da comunidade de Juiz de Fora, como também a nível nacional. Convidado também, o senhor Áureo Fortuna, que foi presidente do clube, a exemplo do Maranhas, conselheiro nato desde 2013, do Tupi Futebol Clube. Áureo, obrigado pela presença e vamos ter um pouco mais de tempo para falar da estrutura, dos bastidores, né, e do Tupi. Obrigado pela presença. Olá, eu que agradeço ter essa oportunidade aqui, estar junto aqui com o Wallace, Dr. Maranhas, ótimo, e você, Ivan, que sempre cuidou, esteve atento, desde o tempo que nós pudemos dar uma gestão, uma colaboração ao Tupi. E esse debate é interessante, sim, essa conversa, uma conversa até mais fácil, porque você fazer o comentário depois de tudo ocorrido fica bem mais fácil. Então, agradecer aqui essa oportunidade. Eu estive bastante longe dessa mídia e de tudo, então tecer alguns comentários vai ser interessante. Wallace, mais uma vez, jornalista convidado do portal Toque de Bola. Vamos colocar o Tupi em debate novamente, Wallace. Isso é importante, né, Ivan? A gente, na última edição, estava aqui esperançoso do salvamento, houve a queda e a gente tem que identificar os motivos para que isso não aconteça de novo. É verdade. A gente teve, né, o programa com o Ailton Ferraz, treinador do Tupi, naquela semana decisiva em que o Tupi precisava de um ponto, pelo menos, lá contra o Ipiranga, em Erechim, mas, infelizmente, né, o desfecho a gente já sabe, o Tupi acabou perdendo por 5-1, e com o outro resultado da rodada, o Tupi necessitava ainda de um outro resultado, uma derrota do Volta Redonda que não houve, o Tupi foi rebaixado. Para começar essa discussão, Maranhas, a gente queria colocar em que contexto você acha que esse rebaixamento aconteceu, considerando essa trajetória recente, né? O Tupi já tem título da Série D, foi para a Série C, já subiu para a Série B, não suportou, vamos dizer assim, a estrutura da Série B, voltou para a Série C e agora um rebaixamento que muitos consideravam improvável, depois do Tupi praticamente em anos anteriores ter conquistado o acesso ou ter chegado perto do acesso. A gente tem que contextualizar isso aí. A estrutura financeira hoje do Tupi é uma estrutura difícil para você produzir um futebol profissional com qualidade. Começa-se por aí. Já desde o Campeonato Mineiro que as dificuldades financeiras vêm se acentuando, mas no Campeonato Mineiro ainda conseguiu-se montar uma equipe razoável, que até apareceram bons jogadores que foram para times de Série B. Foi uma reação, inclusive né? Série A. Campeonato que começou muito ruim, depois uma reação espetacular. Perfeitamente. O Patrick Bray, por exemplo, está no Cruzeiro, fez uma partida ontem pelo Cruzeiro. Então, é interessante que já tínhamos dificuldades financeiras, mas conseguimos montar uma boa equipe. Já para o segundo semestre, né, já bem no primeiro semestre, porque o campeonato começou no primeiro semestre, desmantelou-se principalmente com alguns bons jogadores, bons valores que acabaram indo para essas equipes. E não se conseguiu repor esses atletas. Não conseguimos repor, as dificuldades financeiras continuaram-se, houve um erro estratégico de contratação de treinadores. Às vezes você paga caro quando acontece isso, porque nós já tivemos outros problemas financeiros na nossa época, o Auro vai lembrar isso, mas nós conseguimos trazer treinadores que pudessem nos ajudar. Então, isso nos favoreceu muito. Quando você traz um treinador que não se adapta no clube, ele não agrega grandes valores no clube,
você acaba tendo um preço caro, alto. O tempo é curto, né, Maranhão? Exatamente. A pessoa tem que acertar e encontrar soluções rápidas. É rápida, exatamente. E sem dinheiro, que é o mais importante, sem dinheiro. Então isso acabou que atrapalhou muito a caminhada do Tupi. Nós sofremos muito no início do campeonato, principalmente, né? Viemos a recuperar alguma coisinha, mas que não foi o suficiente para nos mantermos a nível da Série C. Áureo, também nessa questão que a gente coloca para o Dr. Maranhas, em que contexto o senhor acha que esse rebaixamento veio, considerando essa trajetória do Tupi de sempre tentar se manter com, né, o que a gente chama hoje de um futebol competitivo, mas que infelizmente nessa temporada não conseguiu e veio esse rebaixamento? Ivan, eu vou fazer minhas as palavras do Dr. Maranhas. Quando a gente fala de dificuldade financeira, muita gente entende que tem dinheiro que não tem recurso. Não tem, Dr. Maranhas vai saber disso. Quando estivemos lá, há quase 6 anos, não tem um dia que a gente não tivesse que se falar para saber onde vamos arrumar dinheiro hoje. Essa é a realidade. Para quem que nós vamos ligar? Então a gente tinha que inteirar um jogo, um futebol, uma despesa aqui para não ter multa e não ter nada. Então, não é só a dificuldade financeira, é exatamente o fato de Juiz de Fora chegamos, é triste, mas temos que chegar a essa realidade de que não abraça o seu time, não abraça o clube, nunca abraçou. Prova disso, se você fizer uma pesquisa, o Wallace deve ter isso, a queda de público no estádio foi enorme, imensa. Eu brincava com o Dr. Maranhas que será que o público, que nós tivemos médias de 1.500, 1.400 pessoas, hoje na Série B mesmo, a média foi muito inferior. Quando a gente tinha essa média de 1.500, a gente considerava baixa, porque não aumentava. Então, hoje já seria um cenário pior. Então, você vê que Juiz de Fora, pelo menos em termos de futebol e talvez outros segmentos, tem que definir se ela é mineira ou se é carioca. E isso é uma situação que tem que ser debatida. E eu tento lançar, brincando outro dia com o Dr. Maranhas, a gente sempre gosta de conversar não só sobre Tupi, mas do futebol em si e de Juiz de Fora. Será que vale a pena trabalhar com futebol profissional em Juiz de Fora? É uma questão que temos que debater. Acho que podemos dar uma contribuição, porque chegaram à conclusão que foi feito de pessoas, de gestores sérias, que cuidaram de colocar dinheiro. Não houve essa situação. E ser ofendido, eu estive na arquibancada, alguns jogos, chamando a diretoria de ofendendo e tudo, não sabe a realidade disso. Então a dificuldade financeira, ela é patente, ela existe, e infelizmente isso também contribuiu com erro de gestão evidente, que se chama desde o técnico e todos, enfim. Mas a parte do clube, Áureo, eu queria até essa entrevista também tem esse objetivo. Muitos dizem isso, olha, uma coisa é a realidade financeira, o apoio do torcedor cada vez menor, agora a responsabilidade do clube, que muitas pessoas também colocam, diante de tudo e reconhecendo as dificuldades. Também o clube não peca muito, até nesse aspecto de conseguir trazer mais torcedores, de conseguir mobilizar de alguma forma. Sensibilizar até mesmo para essa situação difícil financeira. Ó, gente, se vocês não abraçarem aqui, a gente não vai conseguir. Nós cansamos de fazer isso. Me perdoe. O fato é que não abraça. Você abraça na hora que tem um jogo do Vasco da Gama. Aí todo mundo vai e aparece os contra o Vasco da Gama. Então o Tupi se reforça no seu torcedor. É triste, mas a realidade é essa mesmo. E marketing, quando falávamos em marketing, o Dr. Maranhas eu tenho que invocar o Dr. Maranhas, nós estivemos muito juntos nisso, com outros companheiros. Precisamos de um marketing. Nós não somos marqueteiros, nós não entendemos, nós não temos um acesso fácil a esse segmento importante para o futebol. Mas nós tentar trazer jogadores de nome para atrair o torcedor, mas chegava, esbarrava sempre na falta de dinheiro para pagar. Tivemos um histórico interessante quando o Maestro conversou com o Edmundo, no final da situação, pensávamos naquilo que ele pudesse vir dar uma contribuição, não fomos bem sucedidos. E quando tivemos marketing para cuidar disso,
A primeira pergunta que os técnicos, excelentes profissionais da área de marketing, qual é a verba que o Tupi tem para desenvolver o marketing? Sabe qual era a resposta que nós tínhamos dado? Nenhuma. É zero. Então não há como fazer isso. Então o marketing foi sendo feito com resultado. E me perdoe, Ivan, nem com o melhor resultado que o Tupi teve, eu não estava mais lá, que foi com a Série B, a cidade não abraçou o Tupi. Poucos coisas, futebol às terças-feiras, futebol sexta-feira, ninguém ia. Então foi um desastre também. Então eu volto a insistir, será que vale a pena trabalhar com o futebol profissional? Vamos ver. Eu acho que nisso que o Maranhas, o Dr. Maranhas, o senhor Áureo colocaram, o Wallace também, nós temos uma questão que foi considerada, eu acho que chave nessa temporada, que foi o episódio, né, a gente quer registrar aqui, que a gente convidou o diretor de futebol do Tupi, Nicanor Pires, mas ele acabou alegando não poder vir, até por estar sendo ameaçado por alguns torcedores. Então a gente fez esse convite para o Nicanor, assim que foi realizada aquela entrevista coletiva recentemente pela diretoria. Um episódio que marcou essa temporada, acho que os senhores vão concordar, foi a questão do jogo com o Cruzeiro, onde se cogitou, vamos considerar entre aspas, a venda do mando de campo para Belo Horizonte. E ali houve uma ruptura até de um grupo de torcedores que tinham um trabalho junto à diretoria de pelo menos tentar trazer mais torcedores. Parece que ali houve uma cisão. Na nossa opinião, a gente até já citou, foi mal conduzido aquele episódio, né? Porque o Tupi não colocou claramente quanto que ele ganharia para jogar em Belo Horizonte. Talvez, se o Tupi na época colocasse, vamos ganhar X, e esse X nós nunca ganharíamos aqui em Juiz de Fora, mas o Tupi convocou uma entrevista coletiva, o torcedor já estava muito hostil, e na coletiva a gente tem uma possibilidade de ganhar uma verba. E eu lembro que o Maranhas também, numa entrevista ao Toque de Bola, disse sem demagogia que aceitaria sim vender mando de campo em função dessa realidade. Como é que vocês, com essa experiência toda de Tupi, encararam esse episódio e a condução desse episódio do Tupi Cruzeiro tão polêmico que acabou provocando uma cisão com muitos torcedores? Antes de entrar nesse tema, Ivan, eu gostaria de lembrar que quando a gente cai, é muito interessante, a gente costuma ficar sozinho. Caiu o Tupi. Ou seja, a diretoria do Tupi é culpada porque o clube caiu. E quando o clube sobe ou ganha algum título, aí tem muitos agregadores que também o fizeram. Vem a prefeitura, vem os patrocinadores. Aí sim eles foram parceiros. É interessante, mas na queda não foram parceiros. Teoricamente eles não têm nenhuma culpabilidade nessa história, única e exclusivamente o clube tem uma culpabilidade. Quando na realidade, quando sobe ou quando cai, é porque é uma conjunção de fatores que todos participaram e ajudaram para esse episódio. Agora, voltando a esse detalhe que você está falando, eu e o Áureo já tivemos muitas vezes, pensando na época que nós administramos, em vender, às vezes, a semifinal. O mando de campo. Nós nunca o fizemos, porque ainda nós tínhamos uma presença de público razoável. Mas foram feitas diversas ofertas na nossa época. Que a possibilidade era muito boa de ter agregar valores financeiros muito, muito bons. Mas na nossa época que nós conduzimos isso mais de perto, o público ainda respondia. Dessa vez, eu acho que o único erro que houve, a meu ver, foi fazer uma avaliação correta do que realmente se receberia ou não por esse valor, por essa partida. Isso houve um erro estratégico, não sentou-se com os parceiros, no caso, prefeitura e patrocinadores, que também tem que participar de uma conversa dessa, porque foi também muito em cima da hora. Me parece que eles decidiram antes um pouquinho do jogo da Tombense. Na quinta-feira já tinha um episódio sobre isso, viajou-se a Belo Horizonte, sentou-se com a turma do Cruzeiro, mas exatamente, não trouxeram à baila o que realmente ganharia-se, o que não poderia ganhar, o que poderia, qual seria o público de Juiz de Fora, qual seria o público lá e quanto isso viabilizaria. E aí sim, feito isso, se você esclarecer para toda a mídia, para o torcedor carijó, eu acredito que até, obviamente, bem aceito nunca é.
Né? Não é, porque ninguém gostaria de ter o seu jogo fora. Eu gostaria de tê-lo aqui, para ir a campo, participar, principalmente aqueles torcedores fanáticos que estão hoje em torno de 400 pessoas. Esses torcedores se sentiriam extremamente ofendidos, acredito eu. Poxa, eu vou o campeonato inteiro, na hora do jogo principal eu não vou. Quer dizer, até nisso a gente tem que pensar. E foi nisso que eu e o Auro pensamos muito naquela época. Eu lembro que a situação que você foi mais questionado, o Tupi, no caso, foi quando o Vasco estava na Série B. Exatamente. O Tupi já tinha um jogo com o Vasco, já certo. Mas na temporada. naquela época houve uma possibilidade, inclusive, de ser vendido o jogo para Juiz de Fora. Ou seja, nós venderíamos o espetáculo para uma empresa e a empresa bancaria tudo e nos daríamos um fixo. Ou seja, isso uns 2, 3 meses antes. Isso você não correria o risco de ou o Tupi tá muito mal ou tá muito bem, a gente não poderia saber naquele momento, e aí você garantiria um fixo para aquele momento. Quer dizer, a empresa poderia ganhar dinheiro ou perder dinheiro também, era um risco. Então, mas mesmo assim, nós resolvemos manter o jogo, manter o Tupi fazendo a partida e fomos bem sucedidos. Naquela partida houve um valor agregado muito interessante que ajudou bastante o Tupi. Só lembrar, Ivan, que nesse episódio do Cruzeiro, a diretoria chegou a oferecer o ônibus para os torcedores que quisessem ir a Belo Horizonte de graça, ingresso de graça, para que esse transporte fosse feito. E chegou a escutar promessas que a presidente revelou e o diretor revelaram que não foram cumpridas sobre igualar a renda. Talvez até por acreditar nisso, o jogo foi mantido em Juiz de Fora, mas eu compartilho a sua opinião. O que foi mal feito foi a condução do episódio. Se você explica, coloca uma tabela, o X mais Y, vai dar isso para o campeonato da Série D, a Série C, que era mais importante para não cair para a Série D. E aqui em Juiz de Fora a gente não consegue chegar nesse valor, o torcedor entende. Óbvio que fica chateado, magoado, mas, digamos, com oferta de ônibus e mais o dinheiro para se financiar a Série C, aqueles 300 fiéis que a gente costuma dizer, que varia entre 300 e 600, eles ficariam satisfeitos e, obviamente, apoiariam a ideia. A condição é que foi atrapalhada. E eu queria perguntar para o Áureo, na época dele de diretor, presidente, dessas promessas. O Tupi sempre escutou muitas promessas, não foi? Sempre, sempre. Eu quero voltar ao tema aí que você desenvolveu, e bem, porque eu desconheço os motivos, mas já tem que fazer uma defesa, porque o problema do gestor lá no Tupi é buscar dinheiro. O problema da comissão técnica é tentar acertar o jogador, o atleta, mas nós temos que estar com a retaguarda para poder pagar aquilo a tempo e modo. Com muito custo nós conseguimos fazer isso, mas muito custo mesmo. Enfim, hoje você fala em 500, vamos colocar esses 500, volta aquele tema anterior. Será que vale a pena fazer futebol profissional para 500 pessoas presentes? Não sei, entendeu, Ivan? Agora, eu acho também que nesse momento, Tupi Cruzeiro, o Tupi teve uma reação interessante, a coisa foi crescendo, um time que ninguém sabia escalar o time, começaram a ver os jogadores bons, começar isso que é o trabalho de marketing que dá para dizer. O Tupi teve pouco tempo para tomar essa decisão, muito pouco tempo. Quando ele foi para a semifinal, e tinha ainda um jogo decisivo com o Tombense que ganhou nos pênaltis. Foi no meio de semana. Meio de semana, quarta-feira. Então isso começou, o Cruzeiro, como fez, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro com todos os outros times do interior de Minas, levando jogos, e foram resultados fantásticos. Onde aqueles times conseguiam zerar a folha daquela temporada, daquele campeonato, e preparava alguma coisa, como o Tupi, que tinha calendário, poder ir em frente. Abrir mão dessa verba é ruim, mas o tempo foi muito curto para decidir e divulgar, Wallace. Houve uma situação então, eu vou também... dizer, vamos comentar agora, fica fácil. Então, o torcedor, fizemos uma opção na nossa gestão, já vão mais de quase 6 anos, de tentar vender uma imagem otimista, positiva. A gente era proibido de falar em dificuldade financeira, vamos. Porque o Tupi vinha nessa situação, a dificuldade, que não deixa dificuldade, e era fato, era dificuldade. Era só estar lá dentro. Não vamos falar em dificuldade, vamos olhar para frente, vamos tentar resolver os nossos problemas, para criar um canal de incentivo para as pessoas comparecer. Nós tivemos bom público, nós tivemos Tupi Cruzeiro aqui com a carga todinha esgotada, fazer uma festa com
não teve venda de paraquedistas. No dia do jogo não teve venda. No dia do jogo não teve, então nós conseguimos. E se a gente parar para pensar, não tinha uma estrela o time. Nossa estrela era o próprio artilheiro, Ademilson, só. Então, conseguimos e fomos. Então, tudo isso demonstrou para a gente, como gestores, que o resultado era importante. Era importante. E a questão de vender ou não, acho que a palavra não é essa, era transferir e ter um contrato de risco se o público fosse comparecer. Comparecer no Tupi e arrecadar muito mais. Porque o ingresso em Belo Horizonte é em torno de R$100, R$80. Aqui, se falar que é 30 e 15, a casa cai. É um horror, porque não porque o torcedor não tem gente, porque o Juiz de Fora é outra realidade da capital. São vários fatores, tem outro. A falta de vender uma cervejinha lá no campo, que não embriaga ninguém, isso faz falta, afasta o torcedor. Todo lugar que o Tupi foi jogar futebol, tombos, né, poste de todo mundo tomando cerveja lá na arquibancada, tranquilo e sossegado. Então, Juiz de Fora, Tupi começa com vários adversários. Primeiro é a própria estrutura da sociedade que não quer apoiar, não quer. Tá? Mas fala que vem um Flamengo aí, é capaz de ter gente querendo placa lá. A própria torcida começa a bater muito. Então você tem que vencer cada adversidade aqui dentro, interna, para poder superar, chegar para enfrentar os adversários, que só malucos mesmo, como o Dr. Maranhas, eu que tive a oportunidade de passar lá, pôde abraçar isso. Mas de tudo, o balanço que se faz foi um belo de um balanço. Se a gente colocar aí 10 anos, né, olha, se você é muito bom de número, nós tentamos colocar o Tupi onde ele merece, que foi a Série B. Agora, hoje, a realidade é a Série D. Infelizmente, vai ter que começar tudo de novo, porém, é interessante debater. Vai valer a pena? Tá certo. Nós vamos retomar esse debate daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho também de situações que são colocadas, né, como o Dr. Maranhas citou, quando perde, voltam questões, né, que estavam de certa forma esquecidas, o torcedor começa a lembrar de outras situações e a gente tem essa oportunidade de conversar daqui a pouquinho no próximo bloco com o Dr. Maranhas, com o senhor Áureo, com o jornalista Wallace, sobre as perspectivas também do Tupi agora diante de uma nova queda. Daqui a pouquinho a gente volta, até já. Estamos de volta ao segundo bloco desse Pautando Esporte, onde estamos discutindo não só a queda do Tupi, mas com convidados, o senhor Áureo Fortuna, que foi presidente do clube, Dr. José Roberto Maranhas, que alternou na função de médico responsável, dirigente também, onde a gente está tentando entender um pouquinho desse contexto do rebaixamento do Tupi. Áureo já colocou bastante a questão da dificuldade financeira, e já colocou também que tem se afastado, está afastado do convívio, vamos dizer, das decisões do clube desde 2013. Mas eu queria, Áureo, que o senhor comentasse, mesmo com esse afastamento, até por esse afastamento, como o senhor enxerga, de que maneira o Tupi pode responder melhor, mesmo ciente das dificuldades financeiras, como que o Tupi poderia reagir a isso internamente, e a questão do patrimônio do clube, que é muito comentada também por torcedores, principalmente em situações negativas, como rebaixamento, e vem questionamento sobre venda de patrimônio, de lojas. Se o senhor colocasse também, aproveitasse essa oportunidade para dizer um pouco sobre isso também. Bom, eu vou dizer aquilo que eu tenho conhecimento real. Eu entendo que o patrimônio do Tupi é um patrimônio extremamente sólido, um patrimônio muito valorizado. Você vê que você tem hoje uma área de 15 mil metros, quase 16 mil metros, no centro da cidade. Um novo centro vai ser edificado naquela área do Terreirão. Nós vamos ter lá
o prédio do Palácio da Justiça, você imagina o que vai fomentar em termos de sala, loja, restaurante, banco, uma série de coisas. Então isso vai ajudar, e como já presente, a valorização daquela parte toda que o Tupi tem. E também não vamos esquecer de Santa Terezinha. Santa Terezinha é um senhor patrimônio que hoje tem um patrimônio gigantesco do lado sendo feito, onde era a antiga fábrica da Quiné Têxtil. Então você vê, isso contribui para valorizar também uma área também de 15 mil metros. Então, em termos de patrimônio, o Tupi o Tupi não tem débitos, vamos dizer, assustadores que possam comprometer o seu patrimônio. Débitos, por exemplo, de tributo, esse tipo de coisa. O que tem de tributo, ele está ingresso no Profut, como a maioria dos clubes do Brasil. E o Tupi é um dos menores devedores. Então ele tem como administrar isso daí. Segundo, hoje tem uma matéria que foi divulgada sobre uma dívida trabalhista de 3 milhões. Primeiro que é só de atleta. Atletas, que me perdoem a ausência, não honram a palavra e o contrato que deram quando foram contratados. Eu entendo assim, porque é feito os contratos, é feito o contrato de direito de imagem, o Tupi enfrenta assim de um ex-atleta que faz plantão lá incentivando jogadores a processar o Tupi. Então, você enfrenta isso, não é uma conta de 3 milhões, isso a gente sabe que não é. Alguém pegou uma certidão de forma até ilegal, porque a Justiça do Trabalho tem um certo sigilo naquelas tratativas, e lá vem se informando o valor do pedido. Ninguém fala o valor da sentença que o cara ganhou. Isso que o senhor coloca seria o valor total, vamos dizer, de tudo que é pleiteado. Tudo que é pleiteado. O sujeito vai pleitear, imagina você até hora extra, como atleta de futebol, e coloca uma conta lá. Quando ele faz o pedido, ele tem uma dívida lá de 1 zilhão, desculpa esse termo aí. Mas na realidade, na hora que vem a sentença, ganha 8 mil, 9 mil. Então são situações totalmente administráveis, que a gente vê, não se sabe qual a intenção. Eu volto àquilo que eu falei, Ivan, são os adversários que o Tupi tem, que o futebol desde de fora tem. Ninguém vem trazer uma solução, uma ajuda, abraçar o Tupi, principalmente na hora que ele é mal sucedido numa competição. E eu tenho que fazer um elogio na própria imprensa, de um chargista, fez uma coisa brilhante, talvez o nome dele, Cicinho, Cassinho. Cassinho fez um negócio uma charge, que é uma homenagem e uma forma respeitosa de se dirigir ao Tupi. Ele disse assim, nas vitórias isso, nas derrotas aquilo, isso é o futebol. É alegria, tristeza, futebol, e o Tupi, muito engraçado, o Galinho descendo a estação metrô. Então você vê que é uma forma respeitosa, adequada, dentro do que é o futebol. Quando vence, tem sempre um perdedor. O Tupi fez um papel maravilhoso até agora. Fez um papel que poderia estar numa situação bem melhor, mas voltamos àquela situação. O Tupi tem patrimônio, a cidade tem um belíssimo estádio de futebol, nós temos um acesso bom, transporte público para lá, eu considero muito bom. Então temos tudo, mas temos adversários aqui dentro mesmo. Então você começa a brigar com o quê? Falta de apoio. E desculpe, tem empresa aqui que pode muito bem apoiar e integrar a diretoria executiva, fazer parte para saber. No nosso tempo, nós levávamos para a MRS, levávamos o quanto custou o dinheirinho dele e mostrávamos para ele que era pouco. Aquilo era suficiente, mas era o que eles poderiam dar. Mas nós levávamos, foi feito isso com o teu dinheiro. Então, isso tudo, as pessoas têm que entender que os patrocinadores têm sim uma cláusula de confidencial de não poder divulgar quanto que é aquele patrocínio. Senão eles vão embora. Você já não tem. Você vai falar que fulano paga X, quando na realidade ele paga muito menos X. Isso vai criar um debate totalmente, às vezes assim, partir para um confronto com patrocinadores que, bem ou mal, estão dando a sua contribuição. Mas eles poderiam vir sim para dentro da diretoria, dentro daquilo que possa realmente ajudar, porque futebol custa muito dinheiro, muito dinheiro. Doutor Maranhas, o Auro chegou a questionar, até vale a pena continuar fazendo futebol profissional para 500 pessoas, até com a sinceridade que o senhor sempre teve também nas entrevistas,
Preocupa, assim, o Tupi. O Mineiro acho que não tem muita preocupação, o Tupi tem um campeonato certo e um mercado interessante, tem uma cota de TV, bem ou mal, garantida. Agora, essa queda para a Série D, de alguma forma, coloca em xeque o futuro do futebol profissional do Tupi? Olha, eu já acho um erro na Série C você não ter nenhum valor agregado como tem nas séries A e B de TV. Isso é absurdo. Ou seja, o clube tem que produzir por si só toda a infraestrutura financeira para disputar um campeonato que é nacional, que serve à CBF, é um campeonato que atrai TV, atrai rádio, atrai jornal, mas o clube não tem como tirar sustento disso. A Série D, idem. Quer dizer, então você começa a questionar que profissional é esse? E aí às vezes alguém fala assim, falta profissionalismo no Tupi, mas como é que você vai exercer o profissionalismo se a contrapartida profissional não existe? Então só tem que existir a partir do dirigente, do clube, em manter uma infraestrutura adequada para crescer? Ninguém mais tem que participar disso? Eu não sei, eu acho que o futebol serve para um montão de gente. Ele serve para a sociedade, ele serve para a prefeitura, ele serve para o Estado. Então, olha, se essas pessoas não agregam valores para que possa se manter essa atividade esportiva, fica muito difícil. Eu sou também, como Áureo, eu acho muito difícil, porque é apenas o patrimônio do clube que está sendo dilapidado. O clube tem que assumir e ir perdendo valores, porque o futebol é muito caro. Não adianta, por mais barato que você faça um futebol, como foi o caso desse ano, não fique em menos de 100 mil reais por mês. Que é muito pouco. Que é pouquíssimo em relação a uma Série C, é praticamente nada. Isso é valores de nem Série D, praticamente. Então, agora, como é que você vai sustentar isso? Se você não arrecada isso? Então vai ter que ter sempre o patrimônio do clube, porque aí virão realmente ações trabalhistas, ações de quaisquer tipos que sejam, e o clube vai ter que arcar com isso. Então eu acho que é fundamental pensar-se muito nisso, se realmente o que nós queremos para Juiz de Fora, porque também não é só o futebol. Você vê que Juiz de Fora não dá certo nada. O vôlei tentou, não conseguiu, não teve apoio praticamente nenhum. O handebol teve que ir para Matias Barbosa. O futsal não consegue manter-se uma infraestrutura adequada para disputar a nível nacional. Ou seja, o que acontece com o Juiz de Fora? É óbvio também que não é só Juiz de Fora. Se você for fazer uma análise, nós estamos, mesmo com todas essas dificuldades, muito à frente de Uberlândia, por exemplo, que tem uma arrecadação vultosa, que tem um clube organizado, que é o Uberlândia, mas não consegue se manter nem às vezes no Campeonato Mineiro. O Uberlândia tem uma estrutura para outras modalidades, né? Também. E consegue sediar competições internacionais. Eles apoiam vôlei, basquete, mas apoiam. Então tem uma infraestrutura, hoje tem um vôlei feminino muito interessante lá. Campeão da liga. Exatamente. Então, mas você vê, lá ainda consegue-se. Por quê? Porque há uma infraestrutura montada para esse tipo de situação. Contexto diferente. Contexto diferente. Então eu acho que o Juiz de Fora, ou nós, todos, tá? Imprensa, o clube, a prefeitura, empresários, o público, ou nós resolvemos abraçar a causa, ou então não há justificativa de ter um clube onde o único ônus é do próprio clube. Wallace, a gente fez um levantamento, né, antes dessa gravação, que está sendo feita na segunda-feira, dia 20 de agosto, sobre o tempo em que o Tupi reclamava não ter uma continuidade na temporada, né? Como é que era mesmo? Aí tinha a Taça Minas, tinha um campeonato nacional. Como é que ficou esse levantamento, Wallace, para você também dar sequência a esse questionamento ao doutor Áureo, ao doutor Maranhas e ao senhor Áureo? O Tupi não tem calendário nacional perene. A última vez que não teve foi em 2006. Quando disputou só a Taça Minas, que é o segundo torneio mineiro do estado, somente nesse segundo semestre. A partir de 2007, o Tupi sempre disputa a Série C, que era a última série do Campeonato Brasileiro, e a Taça Minas em paralelo. Série C, participações muito pequenas, grupos de 3, 4 jogos só, que você fazia dentro e fora de casa, às vezes com eliminações precoces, né, na fase de grupos. Então, o Tupi não avançava na Série C, 2007 e 2008. E aí, a partir de 2009, com a criação da Série D, o Tupi sempre teve um calendário para esse segundo semestre.
embora em 2010 não tenha se classificado diretamente pelo Campeonato Estadual, ele acabou herdando vagas de outros times no Campeonato Mineiro, mas disputou em 2010, 2011 veio o título da Série D, o primeiro acesso à Série C, e aí a partir de então o Tupi sempre disputa um acesso ou é rebaixado. É engraçado essa situação, porque o Tupi nunca tem um campeonato sem emoção. Nunca está no meio da tabela, não tem isso, o Tupi. Ou disputa o acesso, bateu na trave contra o Paysandu em 2014, por exemplo, para subir para a Série B, no ano seguinte sobe. Fortaleza, depois quando volta à Série C, ele bate na trave contra o Fortaleza no ano passado, e esse ano, infelizmente, veio o rebaixamento à Série D, que é uma Série D que a gente vai encontrar muito diferente da de 2013, que foi a última que o Tupi disputou. É uma Série D maior, tem mais mata-matas para poder serem vencidos para ter o acesso, e financeiramente deve pesar um pouquinho mais também. Mano. Dentro de uma questão, Áureo Maranhães, que o Nicanor colocou muito na coletiva, que até considerou meio que conclusiva sobre o erro dele como diretor de futebol, foi não ter uma reposição interessante. Ele citou claramente, faltou comprometimento de alguns jogadores. E aí é outro questionamento que a gente aproveita para vocês colocarem as categorias de base. O Tupi perde, né, não tem como repor categoria de base, não tem estruturado. Houve a questão dos profissionais locais também que acabaram deixando a comissão técnica aos poucos, aquela chamada comissão permanente. Qual a posição dos senhores sobre a tão reclamada categoria de base? Além do aspecto financeiro, o que vocês poderiam colocar? Por que o Tupi não consegue ter uma categoria de base? Nós tentamos. Eu e Maré disputamos infantil, juvenil e júnior. Nós disputamos. Chegou um ponto que nós levamos um mandato todinho para poder pagar as contas. Se você avaliar um pouquinho, de apoio zero. Então você já tem poucos recursos para desenvolver um futebol profissional. Então você tirava um pouquinho de lá para poder aguentar viagens, por exemplo, de 3 equipes para viajar, por exemplo, a Uberlândia, Vale do Jequitinhonha. Isso é caríssimo, hospedagem, alimentação, que tem que ter condições ótimas, porque são bases, são garotos que ele tem que ter tudo. Então, nós tentamos, chegamos um momento que tivemos que parar. Vocês, doutor Maranhão, por mais que a gente quisesse em frente, não tem condição. Ou você cuida da base, ou você cuida do time profissional. Então, isso, além de outros aspectos, agora o Tupi vai melhorar muito com o campo que está fazendo lá no campo de grama sintética. Você tem um campo só para dar assessoria e assistência ao time profissional e mais 3 times, aquilo vai virar um terreirão mesmo. Então, esse foi o problema. E contávamos com o quê? Com os campeonatos dessa natureza de fora para agregar jogadores. Mas falta muito essa ligação. Precisamos de mais pessoas envolvidas para trazer, tem um jogador bom na Copa Zico, tem algum jogador bom, e vamos tentar trazer. Você vê hoje que os técnicos novos estão fazendo experiência com jogadores jovens. Então, é só ter jogador jovem e ter um técnico que tem coragem que nós vamos desenvolver sim um futebol. Mas será que a torcida vai gostar de ver um time em formação, alguma coisa? Eu caio naquilo, vale a pena? Eu já tenho um pensamento, não sei se estou tomando coisas que seriam uma novidade, mas para ver se dá certo. Vamos tentar selecionar os garotos aqui, ter 3 a 4 jogadores top, bom goleiro, um zagueiro, um meio de campo que pague, e vamos colocar a turma que a gente conseguir convocar dessas Copas que tem de fora, porque não se apresenta ninguém, né, mano? Nós temos Copas aí que duram assim um semestre e não vejo um jogador saindo para que possa ser aproveitado e lapidado e tudo. Essa é um debate que tem que ser levado em frente. Nós temos como a gente, só para não trazer só notícia ruim, temos a questão das cotas. A gente citou o Mineiro e a Copa do Brasil, né, Wallace? Que tem uma cota bem razoável até para os padrões do Tupi, só pela primeira fase, em torno de 500 mil. A primeira fase participou, entrou em campo, que o Tupi vai participar da Copa do Brasil, 500 mil reais, passou de fase mais 600 mil reais. Parece que está enganado nisso aí. Foi esse ano mudou, esse ano já foi de 500 mil e aumentou. Por que acontece? A CBF ela procurou valorizar a Copa do Brasil, embora agora com convocação... Esse ano vai ganhar 50 mil reais e 20 mil para o vice. Embora com a convocação, por exemplo, agora do Tite tirando gente da semifinal, não dá muito para entender o que eles querem fazer com a competição deles mesmos. Mas
em termos de financeiros, ela aumentou demais as cotas, ela redistribuiu, na verdade ela distribuiu a cota de televisão da Copa do Brasil para os clubes, para os participantes. Então, todos os clubes que entram na primeira fase ganham R$500 mil, avançou a primeira fase, que é um jogo fora de casa, provavelmente para o Tupi, porque o Tupi está entre os 50 primeiros do ranking nacional. Vai ser um jogo fora de casa, que o Tupi tem a vantagem do empate, mas para o Tupi já é difícil jogar fora de casa, vai ter viagem, vai ter, se encaram um time, por exemplo, como o Motoclube, equipes tradicionais estão para baixo do Tupi no ranking nacional, então vai ter pressão, o Tupi tem a vantagem do empate nesse jogo e se avança, ganha R$600 mil. Em 2 fases da Copa do Brasil, o Tupi dobra o orçamento dele durante o ano. Mas isso agora, né? Isso, desse ano para frente. Isso. Foi ótimo o Tupi. Exatamente. A gente vai dar uma força enorme. E aí, dentro dessa questão também, eu queria trazer a questão para os dois. Planejar e executar com esse orçamento já a grande dificuldade e a dificuldade de fazer se entender, de mostrar para onde esse dinheiro está indo, não só para quem patrocina, mas para o torcedor, para aquele que é até mais desatento. Não seria mais eficaz em termos de fazer a torcida abraçar, fazer a torcida vir junto e o empresariado também? Não, eu tenho que também, obviamente, não vamos tirar a culpa de quem administra, pelo amor de Deus. Obviamente que esse ano foi mal administrado. Não tem a menor dúvida. Isso é claro e notório. Até o ano passado teve uma certa administração, uma certa organização, conseguiu-se um resultado razoável. Esse ano, mal administrado, tem que se considerar isso, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Tem os problemas financeiros sempre tiveram. Eu me lembro quando nós fomos campeões brasileiros da Série D, o Áureo, eu falei, Áureo, não vamos disputar, não temos dinheiro. Ele foi o único, basicamente, incentivador. Não, vamos que vamos, a gente arruma dinheiro, dá um jeito. Pegamos a renda que tivemos aqui, pagamos a viagem, não teve um incentivo, e eu ainda comprei uma passagem para mim e minha esposa. Eu quer levar mais um jogador, não leva mais 2, eu não vou. Então, eu acho que nós temos que crescer administrativamente. O Tupi, nesses anos, vem num decréscimo administrativo. É uma realidade. Eu acho que nós estamos nos organizando mal, estamos trabalhando mal. Eu acho que nós temos que agregar pessoas mais vinculadas à cidade, que conhecem a cidade, que conhecem o futebol do Tupi Futebol Clube. Esse ano teve uma debandada realmente geral das pessoas que são vinculadas à cidade, que têm um compromisso com o Tupi, que gostam do clube, porque que trabalham gratuitamente. Se já não tem jogador de base, você não tem, vamos dizer, entre aspas, comissão técnica de base, aí que você não tem base. Exatamente. Então eu acho que foi um erro crasso. Nós quisemos trazer tudo de fora, então é um momento de voltarmos, é o que o Áureo falou, voltarmos para Juiz de Fora, voltarmos a organizar o futebol dentro de Juiz de Fora, com as pessoas de Juiz de Fora, que conheçam a cidade, que conheçam o clube, a realidade do clube, para que possa agregar mais e possa, quem sabe, trazer, voltarmos para uma Série C. A gente estourou um pouquinho do tempo, mas aproveitando a oportunidade, esse programa tem um tempo maior. A verba da Série B, também muito comentada pelos torcedores. Tupi lutou tanto por uma verba, que é uma verba interessante da TV para a Série B. Em tese, né, a gente comenta, jogador de Série B tem um mercado maior, custa mais mesmo sem jogar mais de repente, mas é um jogador de Série B. Essa verba da Série B também não trouxe para o clube o rendimento, o resultado financeiro que se esperava? Eu não sei nem quanto eu não estava lá. Poderia posso falar. Mas aí eu vou dizer o seguinte, é claro que o Tupi teve uma boa verba, não sei se foi 3 milhões, aí eu desconheço mesmo, mas ela já entrou totalmente comprometida quando subiu. Eu nunca vi isso. Quando nós somos campeões, ninguém prometeu bicho para não cair, bicho para ganhar algo, porque sabíamos que não teríamos esse recurso. Esse time, quando ganhou e subiu, nós sabemos que a primeira prestação estava comprometida para pagar bicho aos jogadores que saíram. Então o primeiro mês foi embora. Quando você chega, você já tem um campeonato mineiro. Eu não posso dizer qual foi a programação, que eu sei sim, porque tiveram processos trabalhistas em cima disso, e quando veio à tona foi igual o caso na época da Panchou. Então eles não querem pagar o imposto de renda.
E se ninguém quer pagar imposto de renda, o Tupi tem que pagar. Então, quando você desconta, aparece o tal advogado, agrega, todo mundo vai lá cobrar as coisas. O Tupi tem que se defender disso. Então, acredito que tenha sim, mas deu talvez para pagar apenas a Série B. Tudo é mais caro. Os valores foi 5 milhões e 100, bruto. Líquido, 4 milhões. 3.900, 4 milhões. Para trabalhar-se 10 meses. Obviamente, que aí nós perdemos os 2 principais patrocinadores do clube. Perdemos os 2 principais patrocinadores. Aí perdeu e não se chegou em valores financeiros nada que pudesse ajudar. O Tupi começa sem patrocínio principal a Série D. Exatamente. Série C. E, obviamente, os valores agregados de salários dos jogadores são muito maiores. Você não pode pagar um jogador de Série B 5 mil reais, 4 mil reais, 6 mil reais. Um artilheiro de Série B é de 25 a 30 mil reais. O maior salário do Tupi era 11 mil reais. Quer dizer, mesmo assim, você pegar uma média salarial de 8 mil, 35 jogadores, mais comissão técnica, você vê que isso aí não fecha a conta no final do... Tá certo. Eu acho que deu pra gente aprofundar um pouquinho mais o debate, teria muito mais tempo, por que não ficou treinador, mas aí nós vamos ficar 2 horas aí falando do Tupi, dos insucessos, das bolas que bateram na trave, dos acessos, do sucesso, do massagista que pulou atrás do gol e o Tupi foi para a mídia nacional. Nós vamos ficar aí mais umas 2 horas. Obrigado, senhor Áureo Fortuna, pela presença. Vamos torcer para o Tupi encontrar um caminho a partir de uma dificuldade. Desde que todo mundo abrace, como o doutor Maranhão se referiu. Precisa o pessoal abraçar. Caso não queira, não tem problema. Vamos fechar as portas, vamos cuidar só de base. Tranquilo, existe um patrimônio, existe um campo que dá para agregar. E o Juiz de Fora precisa realmente definir. Em futebol, ele é carioca ou é mineiro? Acho que a resposta está na cara de todo mundo. Todo mundo só quer saber do futebol carioca, infelizmente. Wallace, obrigado aí por mais uma participação aqui conosco. Um abraço, Ivan. É sempre bom contribuir, torcendo para que esse debate traga luz e que a gente consiga caminhar para frente e o Tupi tenha sucesso ano que vem. Doutor José Roberto Maranhos, obrigado pela presença. Primeiro eu quero parabenizar pelo programa maravilhoso. Acho que o Juiz de Fora estava faltando um programa dedicado ao esporte. Você está de parabéns, Ivan, e a Câmara também por essa atitude. E nós gostamos demais, eu acho que vale a pena virmos mais vezes, a gente debater mais sobre o esporte na cidade, trazer pessoas que gostem da cidade e ouvi-los, as opiniões dessas pessoas, inclusive o Poder Executivo, acho que vale a pena trazê-lo aqui, a própria Câmara vir aqui e falar o que ela quer do esporte de Juiz de Fora e os empresários, quem sabe você podendo convidar alguns também para saber o que eles podem contribuir para que o esporte da cidade seja mais pujante. Com certeza, nós já tivemos a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Matos, da presença do secretário de Esporte, mas é claro, a gente tem essa oportunidade e essa satisfação de poder trazer pessoas que estimulem o debate do esporte local, claro, visando um crescimento. Com apoio do PLASC, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, sede das nossas gravações, Hiperrol Embalagens, Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ibitipoca Off-Road, Loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora e Prefeitura de Juiz de Fora, estamos encerrando mais um Pautando Esporte. Até a próxima!